Fala galera, Carmine falando, e no vídeo de hoje eu quero dar uma explicação sobre a questão da evolução do lucro em uma estratégia com opções, seja ela de renda segura ou não. Essa explicação ela vai servir para todas as situações. O que você precisa entender é, quando você monta uma estratégia, né, seja ela uma operação estruturada, comum, qualquer uma delas, ou uma operação estruturada dentro da categoria de renda segura, que são as estratégias que eu ensino, essa estratégia normalmente não, sempre, ela não vai te dar lucro de um dia para o outro. Ela não foi feita para isso. Então, dependendo, em geral, essas estratégias têm a expectativa de duração de 1 mês, podendo serem encerradas antecipadamente. Mas elas começam a dar lucro normalmente com 2 semanas, de maturação. O que é isso? O tempo passou, você montou hoje, daqui a 2 semanas. Lembrando que sempre a melhor época para montar é aquela semana que antecede o vencimento, de preferência na sexta-feira, que é o último dia de negociação da série que está vencendo na segunda-feira. Então, todo vencimento é toda terceira segunda-feira de cada mês, você tem um vencimento de uma série de opções, e aí a sexta-feira que antecede, que é o último dia de negociações naquela série, você encerra as posições anteriores, que ainda não foram encerradas, e abre as novas posições, e fica acompanhando o mercado. Vai se passar 1 ou 2 semanas e nada vai acontecer, com exceção de uma estratégia ou outra, que tem uma capacidade de dar um lucro muito rápido, mas a maioria delas, elas não vão dar lucro nesse período aí. Por quê? Tem a ver com a questão da maturidade da opção. Você já sabe que uma opção, ela começa a ser negociada com 2 anos de validade, ou seja, bem distante, Parece que não, por quê? A liquidez, onde tem mais gente negociando, são nas opções que já vão vencer, que faltam só 30 dias. Mas existe sim negociação em opções com 2 anos, com 23 meses, 22 meses de validade, 1 ano. Então, em toda a cadeia de opções tem negociação. E quando vai chegando pertinho do vencimento, elas vão, normalmente, se não forem utilizadas para a troca, que é o exercício, elas vão perdendo valor muito rápido, principalmente nas 2 semanas finais que faltam para a validade. Por isso que as estratégias tendem a maximizar o lucro, tem um lucro maior, você percebe o lucro quando está nas 2 últimas semanas. Então, se você monta a estratégia faltando 1 mês, que em geral são 4 semanas, passam-se 2, o que vai acontecer? Você vai estar nas 2 semanas finais, que é onde você consegue enxergar o lucro. Então, vamos aqui tentar visualizar isso através de um gráfico de simulação de estratégias. E eu vou te explicar um erro comum que todo mundo que começa ou que já está há muito tempo estudando opções, passa ali despercebido. A gente vai aprender isso aqui agora. Vamos inserir aqui, montar uma estratégia de trava de calendário. Você vende uma call, que é uma opção de compra, com prazo mais curto, vencimento próximo, em geral 30 dias, e você tem que escolher o strike mais perto possível do preço que a ação está sendo negociada. Então, 22,87 foi o preço do ativo, que é a ação. Vamos pegar uma aqui de 22,78 ou 23, tanto faz. Pode ser 78. E aí, você vai comprar também uma call, só que agora com vencimento maior para o mês seguinte, em geral, no mesmo strike de preferência. Então, 22,78 também. Achamos aqui, tem meses que tem uma pequena diferença, você não acha exatamente o mesmo strike. Então, seria 42 centavos o custo de entrada nesse spread. Por quê? Está dando R$420 para você pagar, porque são 1.000 opções de cada lado. Se fossem só 100, que seria o mínimo, estaria por 42 centavos. Está até um pouquinho caro já. Então, em geral, você olha isso aqui, e aí você apaga a linha do delta, apaga o payoff do dia. Então, você analisa aqui esse gráfico, e aí você olha, legal, então a minha perda máxima está aqui negativo, eu posso perder 100% do investimento, que foram os R$420, se a ação cair. E se a ação subir muito, eu posso perder 385, então perco um pouquinho menos se a ação subir muito.
E aí você vê, ó, tem 2 pontos de equilíbrios aqui, onde, né, até aqui eu estou ganhando, então até mais ou menos R$ 21,84 a ação pode cair que eu ainda ganho R$ 21. E ela pode subir até R$ 23,89 que eu ainda ganho R$ 17. Então se ela ficar no meio aqui, eu vou ganhar dinheiro. Se ela passar daqui, eu vou perder. E aí o detalhe é que talvez você se esqueça de analisar que essa linha aqui de payoff, né, de lucro e de prejuízo possíveis, ela está representando o dia do vencimento da opção, da estratégia, né, no caso. E aqui especificamente, como são 2 datas de vencimento, é o dia do vencimento da estratégia, né, da opção que tem a validade menor, que é aqui o dia 21/9. Ó. Aqui na legenda a gente consegue ver 21/9 é a data que está sendo representada. Então, para você entender melhor, o que você poderia fazer? Bom, eu tenho aqui o payoff de hoje, ó, o lucro, né, data de hoje, 26, que é a data que eu estou simulando, aqui 26/8. Olha o que essa linha está me dizendo, se eu tirar a verde, só vai ficar ela. Eita, não vou ganhar dinheiro nenhum hoje? Sim, você não vai ganhar dinheiro nenhum hoje. Essa operação, essa estratégia, ela não é um day trade. Ela é uma estrutura para começar a te dar dinheiro, né, em geral em um mês, né, de preferência menos, mas vai levar pelo menos umas 2 semanas. Pode acontecer de te dar lucro nos 3 ou 4 dias, em uma semana, pode acontecer. E com certeza vai ser um lucro menor em relação ao lucro máximo possível na estratégia. Então a gente vai começar a ver isso analisando o payoff simulado para algumas semanas de vencimento. Então até chegar lá a data do dia 21/9. Então hoje, mesmo se a ação cair ou subir, né, não tem lucro nessa operação. Legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar a legenda aqui para payoff também e vamos mudar a data. Se hoje é 26, vamos jogar aí uma semana para frente, jogar aqui dia 2, a gente troca aqui para payoff também. Vamos jogar aqui mais uma outra semaninha para frente, do dia 9. Vamos trocar para payoff. Vamos jogar mais uma semaninha para frente. Seria aqui o dia 16. Então a gente tem, né, data de hoje, uma semana para frente, 2 para frente, 3 para frente. E aí a gente chegaria finalmente aqui no payoff, né, da semana ali que vai anteceder o próximo vencimento. O próximo vencimento é dia 21/9. A gente teria que zerar aqui, ó, como é segunda-feira, 21/9, não tem negociação, você tem até o último dia, seria o dia 18. Tá? Então tá bom assim. Então vamos começar a analisar. Se eu acrescentar aqui, olha o que aconteceu. Vou até apagar. Já começou a dar um lucrinho. Ou seja, daqui a uma semana, se a ação ainda estiver entre esses 2 valores aqui, nesses 2 pontos de equilíbrio, eu posso estar ganhando dinheiro. Então se ela estiver entre o 22 e o 23,68, eu vou estar ali ou no 0 a 0, ou se ela, o quanto mais próxima a ação estiver do ponto ali de máximo, né, da função de lucro, que seria exatamente os strikes que eu comprei e vendi, 22,78, o quanto mais perto ela estiver do valor ali que eu negociei no strike das opções, maior vai ser o lucro. Então, nesse caso aqui, se passar uma semana e a ação ainda estiver perto do valor que ela estava hoje, né, em torno ali dos 22, 23 reais, 22,80, 23 reais, você vai estar ganhando um lucrinho, ó, 34 reais, que representa 8,23%, né, que é um excelente lucro, 8% em uma semana, do valor investido, que foi o valor que você pagou para montar a estratégia. Ah, então é uma estratégia que dá um lucro aí de quase 10% em uma semana? É. Ah, então isso é muito bom, vou colocar todo o meu dinheiro nessa estratégia. Não, porque tem risco de perda total do seu dinheiro, né? Volto a dizer aqui, ó, se a ação cair muito, né, dificilmente vai cair para 15 reais ou subir para 30 reais em uma semana. Pode acontecer, haja visto aí o coronavírus. Inclusive aconteceu em fevereiro, quando eu abri o canal dia 1º de fevereiro, e essa era a estratégia carro-chefe que estava excelente para aquele cenário de tendência e volatilidade. E eu mais fazia essa, né? Todo mundo fazendo, a gente fazendo lá no curso básico, gratuito. E era uma estratégia que estava ali, a gente conseguindo fazer em 2 semanas 40%, 50% de lucro recorrentemente.
E aí, quando veio uma perda total do valor investido. Na época eu perdi uns 5 mil reais, mais ou menos. Mas isso era 2% do meu patrimônio. Por quê? Era o que eu indicava para fazer. Falei, ó, só pode colocar 2% no máximo, né? O ideal aí 1,5% do seu patrimônio, porque você tem um risco de perda total. Então você tem que saber o quanto alocar em cada estratégia, beleza? Então toda estratégia que tem risco de perda total, você não coloca muito dinheiro, você tem que fazer um plano de risco, um plano de alocação naquela estratégia. Mas há de se considerar que, por exemplo, se eu colocava ali 2% do meu patrimônio e fazendo ela 2 vezes ao longo do mês eu dobrava, né? Então eu tinha 4% de lucro. Pô, 4% remunera o patrimônio inteiro. Excelente, né? Renda fixa dando ali na época 0,3, porra, é bom pra caramba. Agora então que renda fixa, tadinha, tá dando ali 0,13, né? 0,17, a gente tá ganhando de lavada deles, né? Então, uma semana já vem um lucrinho ali, mais ou menos 8%. Vamos ver o que acontece com 2 semanas, né? Pô, já aumentou para 18% de lucro em cima do valor investido, se tiver ali no meiozinho. Mas se tiver um pouquinho para um lado, pode ser 12, pode ser 8, e aí pode ser até 0 a 0, por exemplo, né? Se tiver subido muito ali, ido por 24, legal? Então vamos ver mais uma semana, e agora a gente já está chegando ali na semana do vencimento. Aqui ele já não conseguiu calcular porque não teve... Vou arbitrar aqui uma volatilidade qualquer para ele calcular. Pô, aí que eu falo, ó. Então, com 4 semanas, você vai ter mais ou menos 50% de lucro em cima do valor investido, né? Se tiver ali próximo do strike que você negociou. Mas pode ter também 30%, né? Se tiver um pouco acima, um pouco abaixo, pode ter 20%, depende de quão distante o preço da ação vai estar do núcleo da montagem da estratégia, que é o strike comprado e vendido nas opções. Entendeu? Se você não entendeu, escreve aí nos comentários qual foi a parte que você não entendeu. Faça perguntas relacionadas a esse tema, de preferência, para você ter prioridade ali na resposta. Se você gostou, dá o like, compartilha o vídeo, é a melhor forma que você tem de retribuir aí em forma de gratidão esse trabalho. Também te convido para se inscrever para participar da Semana Renda Segura. É um evento online gratuito que eu faço, são 4 encontros, mais de 3 horas de duração cada aula, então um total aí de mais de 12 horas, com muito conteúdo aí para você aprender a fazer as estratégias de renda segura e conseguir todo mês um rendimento seguro para remunerar todo o seu patrimônio ou até mesmo ter uma renda extra. Grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.